Olá, pessoal. Olá, gente. Olá. Aquele abraço, uma ótima quinta-feira. Iniciamos a noite desta quinta-feira com o nosso Mentes Pensantes. Hoje é dia 23 de maio, já a reta final deste mês de maio. Para nós é sempre uma alegria estar aqui contigo. Hoje eu sempre muito bem acompanhado, né? Com a Fernanda, com o Pedro, com o Roberto. E o nosso Mentes Pensantes de hoje traz como tema o que te faz diferente, né? Se é que você se considera diferente, se você se considera uma pessoa mediana, se você se considera uma pessoa normal, se você não tem nada que te faça diferente. Vamos estabelecer esse diálogo a respeito deste tema a partir de agora aqui no Mentes Pensantes. Eu começo com você então, Fernanda, de leve, de boa. Fernanda, o que te faz diferente? Por que você está aqui e não está outra pessoa aqui no Mentes Pensantes? É uma delas, né? Opa, aí gostei da introdução, Boa, adorei. Boa noite, Aislan. Boa noite, Roberto. Boa noite, Pedro. Boa noite, pessoal Fernanda de casa. Aislan, adorei essa comparação em relação ao porquê você está aqui e não é outra pessoa. Primeiramente, o que me faz diferente é reconhecer que eu tenho características que me destacam, sabe? Não é falta de modéstia, pessoal. A gente tem que parar com isso de achar que tem que ser a humildona na rodada. Humildade não é isso. Não é isso. Não confundam. Então, todo mundo tem algo de diferente, todo mundo tem algo a contribuir, mas não visualiza às vezes porque não percebe que tem algo que pode destacar ele em meio à multidão, em meio, né? Todo mundo está indo para um lado, mas por que eu preciso seguir? O questionamento pode te destacar, né? Então eu não conseguiria te dizer exatamente o que me faz diferente, mas poderia pontuar várias situações que me diferenciam e que eu construí ao longo da minha caminhada. Construir ao longo da caminhada é um detalhe importante, que a gente vai estar falando. Geralmente ninguém vem pronto, né, não, Pedro? Quero dar boa noite para você novamente, Pedro. Antes do boa noite do Pedro, agradecer sempre aqui o Juscelio da HS Tintas, é nosso parceiro aqui do Mentes Pensantes, a loja especializada em tintas aqui, Mangueirinha HS Tintas. E eu quero agradecer também de forma especial, mandar um abração lá para a Liz, para o Leonardo, para o Guilherme, para o pessoal aí da Super Popular, que é a farmácia junto ao Super Mercosul. Atende em horário comercial, está sempre à disposição ali para tudo que você precisa para manter a saúde aí da sua família. Medicamentos com preço baixo é na Super Popular. Meu caro amigo Pedro, fala para mim, o que te faz diferente, Pedro? Boa noite, Aislan. Boa noite, Roberto. Boa noite, Fernanda. E você que está nos ouvindo aí mais uma vez, né? Muito obrigado por sua paciência de estar aqui conosco. Rapaz, está ligado ao que Fernanda disse, né? De a gente reconhecer de maneira intencional aquilo que a gente carrega, né? Eu já ouvi de muitas pessoas aquilo que eu carregava, mas eu nunca reconheci isso, né? Então, eu penso que mais do que ter habilidades, capacidades naturais que nos diferenciam dos demais, é nós reconhecermos isso. Muito importante. Porque muitas pessoas não reconhecem, né? Então, para mim, eu partiria desse ponto, em reconhecer que em mim existem capacidades naturais que já vieram em mim e elas são exploradas à medida que eu vou caminhando, né? À medida que eu vou caminhando, eu amadureço, à medida que eu vou caminhando, eu trago novas habilidades aí ao meu arsenal e a partir disso eu vou construindo esse diferencial, né? Que ele não é só uma habilidade. Na minha opinião, não é só uma habilidade. Não. É um conjunto de fatores. Exatamente. Um conjunto de capacidades que são questões naturais e também são habilidades que vão sendo construídas ao longo do tempo, né? E que não vem pronto também, né? Não. Que é fruto de um tempo, né? Sim. Roberto, quero saber a sua opinião também. O que te faz diferente, Roberto? Boa noite, Aisla, Fernanda, Pedro, boa noite, companheiro do ataque. Não é sua opinião, é o seu comentário. Porque a gente vai longe aqui nesse tema aqui, o que te faz diferente, né? Eu demorei um tempo na minha vida, né? Vocês falaram que não vem pronto e não vem mesmo. Demorei um bom tempo na minha vida até me deparar com uma palavra chamada personalidade. Descobrir a sua personalidade. E isso fez muita diferença na minha vida. Que a partir do momento que eu descobri a minha personalidade, ela começou a desenhar esse trabalho de ser diferente. Então,
Hoje eu já não tenho mais aquela coisa de, eu não posso dar opinião, eu não posso falar, porque alguém vai ficar chateado, não tem mais esse problema. Porque uma das coisas assim que eu vejo assim que faz diferente é quando esse autoconhecimento que o Pedro falou. Passa por esse autoconhecimento. A partir do momento que você conhece a tua personalidade, conhece aquilo que você tem de forte dentro de você, ser igual não custa nada. Ser igual não custa nada. Ser diferente custa tudo. Tudo. Custa muita coisa porque custa posicionamento. Verdade, verdade. Você sabe que quero levar a discussão para elementos até um pouco mais simples, né? O pessoal que está nos assistindo quer saber o que te faz diferente. No cenário de hoje, o ser humano está tão complicado. Em todo lugar que você vê, a reclamação são pessoas, rotatividade, de pessoas que não se mantêm nos empregos, né? Que ninguém sabe, às vezes, até porque se candidatou à vaga, porque é tão rápido a desistência, né? Que leva a uma série de pensamentos. Mas assim, pessoas com o mínimo de responsabilidade já tornam essa pessoa diferente. Claro que pessoas sim. com o mínimo de iniciativa já tornam essa pessoa diferente. Proatividade. Hoje, se eu levo para a discussão, vocês perceberam que hoje não está tão difícil ser diferente? Claro que ser não. diferente para o bem. Não. É ter uma diferença. Numa Porque concorrência. existe, A régua está muito baixa. Hoje o sarrafo está lá embaixo. Lembra que nós conversamos? Baixo, lembra que nós conversamos esses dias, né? Até do Joel, é isso, né? Que ele falou. Você tem que dar explicação para o óbvio, né? Sim. 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 Nós comentamos em um podcast. Então, assim, as coisas óbvias hoje parece que elas se tornaram assim poderosas, né? E é uma coisa totalmente óbvia. Quando nós vamos falando assim, você falou sobre responsabilidade. Nossa, a pessoa responsável hoje, a gente tem que bater... Deveria ser o padrão, né? Deveria ser um padrão, existe uma régua tão mediana que a partir do momento que você faz o que deveria ser feito... Nossa, mas essa é fenomenal. Ou também quando você tem a ousadia de... Primeiro, você reconheceu o que te difere e mostrar isso para o mundo, quando você tem essa ousadia, aí primeiro você passa ali pelo processo de crítica, de ciúme, de parará, e de repente você estoura. Né? É o famoso de repente estourou. De repente Fernando está aqui no podcast. Do nada. De repente Pedro está aqui. O que Pedro tem para agregar? O que ele fez para estar lá? Não, Roberto, sabe? Porque nós apenas reconhecemos aquilo que nós carregamos de diferencial e tivemos a ousadia de comunicar isso para o mundo. Sim. Entendeu? E aqui eu falo de habilidades mesmo, né? Eu vou dar um exemplo meu. Enquanto vocês falavam, eu ia pensando. Uma capacidade natural que eu tenho é identificar padrões. Eu tenho uma capacidade natural. Vocês estão conversando e eu começo a identificar padrões, conectar coisas na minha cabeça. Isso é natural. Isso é em relação a qualquer coisa. Então, isso é uma capacidade natural. Isso num podcast é excelente. Excelente. Beleza? Só que uma habilidade que eu construí ao longo do tempo foi a leitura, foi adquirir conhecimento. Então, eu estou munido de várias ferramentas, de vários exemplos, de vários conteúdos. Então, uma habilidade que eu adquiri foi a construção de conhecimento, uma habilidade que eu adquiri, a própria comunicação, saber falar de maneira clara, de maneira... Né? Então, mas eu reconheço que é uma capacidade natural minha de reconhecer padrões, principalmente em pessoas. Eu tenho essa capacidade que muitas vezes eu falo que foi dada por Deus, porque existem momentos que não vem de mim. Eu percebo que, poxa, isso aqui foi iluminado aqui de uma maneira sobrenatural. Mas existe essa capacidade minha. Sim. Isso é natural, isso é meu. Mesmo se eu não lesse nada, eu saberia. Mas como eu li, aí eu potencializei isso, entendeu? Uma construção, né? É uma construção. É porque agora a gente começa a analisar o nosso público, né? A gente vai pegar desde uma pessoa que... quem está nos assistindo nesse momento, a internet ela é tão múltipla, né? Que vai desde empresários bem-sucedidos que ficam pensando nesse momento o que fazer de uma pessoa diferente, até microempreendedores, até pessoas que querem empreender, até pessoas que não estão satisfeitas com o trabalho que tem atualmente, né? É importante essa reflexão da pessoa também se enxergar e ver, tá, você quer algo a mais, mas o que te faz diferente? Ou você está sendo apenas mais um?
Sim. E o fato de identificar o que ela tem de diferente, a gente espera que seja identificar algo bom, né? Faz com que ela crie uma confiança para construir em cima daquilo, né, Aislan? Então, se um dos aspectos que me diferencia é a clareza, hoje eu utilizo muito da escrita. Por muitas vezes eu me achei prolixa escrevendo porque eu escrevia demais e ficava com medo de devagar, mas hoje eu vejo o quanto essa clareza é necessária, sabe? E o quanto essa clareza me ajuda em relação ao meu trabalho. Porque muitas vezes, o Roberto comentou antes que às vezes você explica e todo mundo está entendendo, tem uma pessoa que realmente não está entendendo. Então, às vezes é preciso você ter uma clareza que pareça exagerada, né? Desenhar para a pessoa, sabe? Então, essa questão eu acho que vem muito da Fernanda professora também, essa necessidade de esclarecer, de perguntar, ficou claro para você, porque às vezes o que ficou claro para o Roberto não ficou claro para o Pedro, ou o Roberto entendeu de uma maneira, então e o Pedro de outra, então essa troca é fundamental. Então, eu vejo que, para mim, um dos aspectos que me diferencia é essa necessidade de busca pela clareza, deixar tudo bem claro, sabe? Sim. E isso, ao meu ver, também é uma capacidade natural sua, porque você falava quando você era pequena, seu pai filmava você falando, conversando, né? Então, você percebe que já era algo que já estava ali, né? E aí foi potencializado ao longo do tempo, né? Eu estava atrás desse termo aqui, até vou conferir agora aqui, porque estava até pautado para a gente discutir, quem sabe discuta nos próximos. Uma das qualidades faz parte do teu trabalho também, né, Pedro? A escutativa. Sim. Também. Perfeito. De você ouvir com atenção o que o outro está falando, né? Não ouvir por ouvir só, né? Perfeito. E isso também é algo que, de repente, várias pessoas poderiam pensar se tem ou não, né? Essa escutativa, ela contribui para tudo. Para a comunicação é fundamental, para tudo. Para um líder, talvez seja uma das maiores habilidades. E entendam que... Fala, se comunica, seja persuasivo, mas quem tem uma escutativa... E essa questão de escutativa está diretamente ligada a uma atenção geral, que às vezes a pessoa está gritando, mas não está verbalmente gritando contigo. Ela está pedindo ajuda ali em relação à direção, pensando na ideia do líder, né? Está precisando de um direcionamento, não consegue chegar até você da maneira correta, mas você, com a visão de um bom observador, consegue identificar e está indo levar a ajuda que ela precisa. Essa questão da observação, meus pais sempre falavam comigo que você é muito observador, e eu vejo isso no meu filho também, ele é muito observador, ele chega no ambiente, ele olha. Então, isso é uma capacidade natural minha. Então, observador, identificando padrões, escutativa, comunicação, conhecimento, o que é que isso vai se tornando ao longo do tempo? Aí esse combo vai se tornando uma pessoa que vai galgando patamares, entendeu? Estava falando com os meus alunos numa das últimas aulas que eu dei. A gente citou ali até uma campanha que nós fizemos nos jogos escolares, ali onde fomos mal, onde perdemos, e eu falei da importância de se aprender nas derrotas, né? E em determinado momento eu citei a minha outra profissão, que é aqui na comunicação, dando o seguinte exemplo. A partir do momento que eu entrevistei, por exemplo, o governador do estado do Paraná, eu enfrentei o medo, porque a base tremeu. Mas enfrentei o medo, fui lá, fiz o meu trabalho. A partir daquele momento, prefeito nenhum me causou pânico. Sim. Então, assim, a régua estava alta. Então, quando você pensa, o que te faz diferente? O que te faz diferente é enfrentar seus medos. Sim. Né? Muito. O que te faz diferente? Te faz diferente se você for uma pessoa que enfrente seus medos, que eleve a régua, que eleve o sarrafo, porque daí depois tudo abaixo daquilo não vai mais te abalar tanto. E sobretudo, assim, a questão, eu não vou nem falar assim, a coragem de ser original, mas é a busca por não ser uma cópia. Sabe? A busca por não ser uma cópia. Porque se eu começar a não querer copiar a Fernanda, a não querer copiar a Roberto, por mais que eu não seja quem eu sou, uma hora eu vou saber. Porque vai sobrar só para eu analisar eu mesmo. Mas tem muitas pessoas que não sabem o diferencial delas e querem copiar o outro. Sim. Aí vem aquela questão do foco, de por que fulano de tal está falando assim, eu devo falar assim. Eu já atendi muitos gestores que tinham um entendimento de liderar é desta forma. Então eu preciso ser carismático, eu preciso ser influente. Não. Você precisa partir da sua individualidade. Eu tive muito problema, mas muito problema. Muito.
de viver essa cópia, né? Sim. E por muitos anos, né, sabe que eu vivi liderando o ministério, e por muitos anos eu fui espelhando, mas espelhando no sentido até de copiar alguns líderes que eu achava o máximo e em certo ponto fazer exatamente até a fala como eles falavam. Até descobrir essa personalidade, até ser original, até trabalhar com o meu tom de voz, com a minha forma de falar, Perfeito. com o meu jeito de falar. E sem problemas ter como base um outro exemplo. Mas criar a tua identidade é interessante. A modelação ela é interessantíssima, porque ela eleva a sua régua, né? Você sabe, Roberto, mas tu pega um cantor, né? Você pega um cantor. Enquanto ele não descobrir a personalidade original dele, ninguém dá valor para ele. Porque se ele ficar imitando o Chitãozinho Chororó, já tem o Chitãozinho Chororó. Sim. Se ele ficar imitando o Zezé de Camargo, já tem o Zezé de Camargo. Eu acho que mas a partir do momento que ele que ele se torna original... Ao mesmo tempo que ninguém inventa a roda, ela já existe há um bom tempo, eu acho que dá para pegar bases e criar, sim. Claro que dá. personalizar. Dando esse mesmo Personalizar. exemplo seu, por exemplo, da entrevista, né? Digamos que você tenha como objetivo entrevistar um presidente que já foi presidente da República. Esse é um objetivo seu. Você vai ter referências nesse caminho. Mas a forma de entrevistar vai ser a sua forma. Sim. Eu tenho grandes objetivos de ser um conselheiro de uma grande pessoa, por exemplo, e aí eu vou tomando alguns como base, mas quando eu chegar lá vai ser do meu jeito, de acordo com a minha individualidade. É engraçado, entendeu? Pedro, porque aqui no podcast, obviamente, todos nós temos algo que nos torna diferente, que é Sim. uma certa habilidade na comunicação. Graças Sim. a Deus nós temos isso, né? Todos nós temos isso. Mas isso que você fala até quando nós iniciamos a live aqui do Mangue Mídia, porque hoje ela é um programa de TV. Você coloca no YouTube lá, não existe diferença. Quem nos assiste aqui no YouTube, está assistindo Mentes Pensantes nesse momento no YouTube, não temos nenhuma diferença de um canal de televisão. Esse programa que poderia ser transmitido tranquilamente no canal de televisão. Sim. Entendeu? Mas lá no meu programa de entrevista, em vários momentos eu me questionei, mas a TV faz assim. Mas daí, por outro lado, eu tinha, mas a internet permite assim. E eu achei o meio termo. Falei, olha, se der uma falinha ou outra, Melhor não tem coisa. que ter um roteiro engessado. E Boa ninguém noite, disse que não começa existe agora. a possibilidade Não. de adaptar. Cara, aliás, relaxa. Sim, Relaxa, vai na tua e tal. Isso é um caso que eu adaptei. A gente evita estar com individualidades aqui no Mentes Pensantes, mas vem ao caso mediante o que você falou. Mas a mensagem final, então. O que te faz diferente? Fernanda, o que te faz diferente? O que essa pessoa que não sabe o que ela está na dúvida. A pessoa que está nos assistindo nesse momento, ela está numa dúvida. Poxa, eu não sei o que me faz diferente. Excelente, Aislan. Eu tenho até E aí, uma, o que eu você tenho falaria até uma, para ela, eu tenho então? até uma dica. Inclusive, se vocês quiserem, podem fazer também. Eu já estava quase achando Quem que era uma fizer... musiquinha. Não, inclusive, nem Não sei veio se musiquinha eu dessa vez, hein? mandei a musiquinha no grupo. Pessoal, É mesmo, ela mandou. mandei. Vejam só. Inclusive, se vocês quiserem fazer, se fizerem em casa, marquem o Mangue Mídia. Mas se você tem dificuldade em encontrar o que te diferencia, eu participei de uma mentoria em 2019 e o primeiro exercício era abrir uma caixinha de perguntas no Instagram. Se eu tenho dificuldade, eu vou dizer que os outros digam e vou ler e ver se faz sentido para mim ou não. Abra uma caixinha no Instagram com a seguinte pergunta: o que me faz diferente dos outros? Sabe? Várias pessoas vão responder e vão fazer apontamentos e muitos deles serão repetidos e não tem erro. No meu caso, eu lembro que na época foi tua paciência, tua luz, tua luz, tua luz. Apareceu muito. Eu pensei, meu Deus, então, né, eu não sei, acaba sendo muito abstrato falar que a minha luz me diferencia, mas eu acolhi. E eu entendo Claro. que, desde então, eu entendo disso que você investe. a partir do momento que as pessoas veem que a minha luz, por mais abstrata que seja, é diferente, isso serviu como base para que eu identificasse. É como se iluminasse outras características que me diferenciam, sabe? Então, faça esse teste em casa. Se você tem Instagram, abra uma caixinha e deixe que as pessoas respondam aleatoriamente. Leve em consideração o que você acha que faz sentido para você.
Para mim fez muita diferença, Aislan. Interessante. Reconhecer isso. Exatamente. Que isso é fácil de explicar. É muito fácil. Por quê? Porque a árvore não fala de si mesma. A árvore não fala de si mesma. Então, a identificação dessa pessoa é em relação ao fruto que tu dá. Sim. Então, o fruto que você é a árvore, o fruto que você dá, que elas comem desse fruto, então elas identificam isso. Sim. Só que se você usa isso em teu favor e fala, nossa, eu tenho uma luz, hein? Eu tenho uma luz. Aí você vai ser mal interpretado. Entendeu? Sim. Aí é uma árvore falando de si mesmo. Sim, exatamente. Essa identificação do fruto, ela é muito importante. Eu posso dizer assim, a minha personalidade, a minha forma de expor uma opinião, de colocar, é o que me faz diferente. Porém, a observação de que alguém que come de mim vai dizer, o Roberto é isso. Mas isso é o fruto que eu estou produzindo. Sim. Perfeito. Entendeu? Esse é o fruto que eu estou produzindo. Muito bom. Mas o fruto que eu estou produzindo, se ela fala assim, ele é isso, ele é assim, falar, nossa, eu sou isso. E só ficar replicando o que te falaram não serve de nada, né, Roberto? Não. Você tem que tomar aquilo como, não seria bem uma verdade, mas aceitar. Um instrumento, talvez, né, Pedro? Sim. Né? Sim. Pedro, a tua fala, então, para essa pessoa que está nos assistindo e ainda não conseguiu identificar o que faz dela uma pessoa diferente. Rapaz, Fernanda roubou de mim. Porque essa era uma tarefa que eu ia encaminhar também. No meu caso, a que eu fiz não foi necessariamente no Instagram, mas foi com amigos. Eu mandei mensagem para umas 20 pessoas que conviviam comigo diretamente, pedindo para elas me descreverem uma palavra, me descreverem meus pontos fortes, essas questões assim, sabe? E por incrível que pareça, elas sempre falavam algo em comum. É visionário, seus conceitos exercício bom, né? É muito bom. Todo mundo pode fazer. É extremamente. E para as pessoas que te conhecem, às vezes é bom também, porque elas veem também os seus defeitos. Eu mesmo, com meus amigos, eu sou muito brincalhão, eu pareço um adolescente, literalmente, entendeu? E mesmo assim eles veem algo, né? E está muito ligado ao que o Roberto falou. Ao fruto, né? Ao fruto que elas acabam consumindo. Isso é muito importante, muito importante. Eu recomendaria isso. Aí, fazendo esse combo, né? O Instagram mais os amigos, perfeito. Você vai ter um nível alto de consciência sobre o que te diferencia. Uma clareza muito maior, né? Top. Eu gosto quando se chega a uma conclusão. Olha, de fato, uma ideia básica, simples. Sim, simples. E olha como agrega realmente. A gente passa tanto tempo nas redes sociais, né? É bacana usar algo que agrega. E às vezes, você que às vezes se sente tímido, abre a caixinha de pergunta e não precisa compartilhar. Só deixa as pessoas mandarem e não precisa responder. Não, com certeza. Dando risada, que eu pensei umas coisas em relação a isso, quando a pessoa diz assim, não, eu sou muito humilde. Eu tenho assim uma qualidade, eu sou muito sincero. Isso é fruto que reconhece a árvore não fala de si, né? Esse é o fruto que reconhece. Entendi. Por isso, assim, quanto mais você trabalhar para alimentar, mais a identificação de onde você está indo, o que você vai se tornando, o que você é. Sim. Muito bom. Gente, nosso programa termina por aqui. Vai longe se a gente quiser fazer conexões em volta deste assunto, mas esperamos que a gente tenha contribuído contigo quando trazemos um tema que é o que te faz diferente. Então, pense o que te faz diferente. Ouça novamente nosso podcast, envie ele para seus amigos. Abre a caixinha de perguntas. Abra a caixinha de perguntas. Se não for caixinha de perguntas, manda mensagens no privado. Aí o WhatsApp está aí para isso. Listas de transmissão estão aí para isso. E o nosso Mentes vai ficando por aqui. Oferecimento especial da Farmácia Super Popular, junto ao Super Mercosul e também HS Tintas do nosso amigo Josélio, que tem sempre aquele recadinho especial no final do podcast aí para você. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, fala aí nos comentários. Gostou de mais um podcast Mentes Pensantes? Nosso programa tem um gentil oferecimento da HS Tintas. O Josélio tem aquele recadinho especial para você. Então, para vocês, seguidores do Mentes Pensantes, fazemos aquele convite de visitar a nossa loja na Avenida Iguaçu, conhecer toda a nossa linha de produtos e fazer um ótimo negócio. É a loja aqui em Mangueirinha especializada em tintas. HS Tintas, junto aí no Mentes Pensantes.